Olá, bom dia, ouvintes do programa O Essencial. Hoje é segunda-feira, semana começando, e início de semana tem que começar com alta energia, conteúdo de valor, falando sobre empreendedorismo feminino, porque mulher que empreende surpreende. E hoje eu trouxe um tema que se alinha bastante comigo também. Eu sou Angélica Domingues, arquiteta do Método, CEO do Instituto One, e lidero aqui o programa One Essencial nessa manhã de segunda-feira. Então, bem-vindos, que a semana de vocês seja muito iluminada e tenha muitos resultados, sucesso. Então, hoje começa diferente este nosso programa. Hoje o nosso tema é empreendedorismo 40 mais. Mulheres que empreendem após os 40 e não só isso. Quais as características, os cuidados, a mentalidade que essa mulher hoje, neste século, traz para suas competências, traz para sua realização pessoal e profissional? Como que ela concilia tudo isso com família, negócios, novos projetos, sua própria identidade, sua essência? E para falar nisso, eu trouxe uma convidada muito especial. É a Josi Oliveira. A Josi vem trabalhando há muito tempo nessa área e ela mora lá nos Estados Unidos, diretamente de lá, falando com a gente, desde 1996. É uma cidadã americana, apaixonada por ajudar pessoas e destravar as suas vidas, curar dores emocionais, reencontrar o propósito que dá sentido à existência. A trajetória dela é marcada por uma busca incansável por conhecimento e transformação. Ela é doutora em psicologia clínica, tem 2 mestrados em aconselhamento clínico cristão e life coaching e 2 bacharelados em teologia, psicologia cristã, todos concluídos nos Estados Unidos. A formação dela inclui ainda também diversas especializações, como MDR, terapia cognitivo-comportamental, terapia de alto impacto, intervenção familiar, menopausa e coaching, specialist, sexologia educacional e análise comportamental. Uau, gente, olha quanta coisa para falar de mulher para mulher. Josi é idealizadora do método VEM e do movimento Mulher de Impacto, além de fundadora e CEO da HD Center, empresa voltada para o desenvolvimento humano de profissionais nas áreas pessoal e profissional. Atua hoje também como terapeuta de alto impacto, levando seus clientes a viverem experiências profundas e transformadoras. Com mais de 20 anos de experiência no atendimento individual e em grupo, ela impactou milhares de vidas por meio de mentorias, terapias, treinamentos e palestras. É autora de livros Emoções Tóxicas, um guia prático e definitivo para uma vida plena e próspera, além dos e-books Amor Próprio e Autocuidado, A Bússola para a Sua Liberdade, Detox Mental. Você quer ser produtivo? E coautora de Método Essencial, a tríade da transformação e do propósito. Mais do que títulos e conquistas, a Josi carrega uma missão: guiar pessoas na direção de uma vida mais leve, autêntica, próspera e feliz, com clareza e propósito. Nossa, Josi, é tanta coisa na tua mini bio que com certeza eu quero te achar nos Estados Unidos para poder, pelo menos, conversar com você. É lógico que é brincadeira, você já é amiga nossa aqui da nossa vida, né, de empreendedorismo, mas bem-vinda. O espaço da rádio aqui está aberta para você contar para a gente essa experiência e eu quero que você traga para nós, principalmente, o que te inspira a trabalhar nesta jornada de desenvolvimento, principalmente de mulheres que estão com mais experiências, 40 a mais, e que estão aí enfrentando, inclusive, que eu sei que é a sua experiência, problemas de ressignificação, menopausa, estresse, mudança de carreira, enfim, tem um monte de coisa aí. Conta pra gente. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bem-vinda. Obrigada por me convidar, né? E para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, eu também quero agradecer a presença de vocês, porque sem vocês não existiria essa entrevista, não existiria esse programa, né? E que gratidão é poder falar desse tema, de tanto desafio que nós vivemos, principalmente nós, mulheres empreendedoras, não é? E sim, é uma jornada, né? Tudo isso que você leu aí é uma jornada.
Claro que não é fácil, assim, fica bonitinho quando está sendo apresentado, mas no decorrer do processo nós vivemos bastante desafios, né? Estar aqui nos Estados Unidos há quase 30 anos e ser empreendedora com outra cultura, um outro idioma, ter vencido todos os desafios que eu venci de forma pessoal e profissional, realmente me traz um legado de, eu digo, um armazenamento, né, de ferramentas, uma caixa de ferramentas de experiência que a gente vai adquirindo. E claro, também como mulher, já após 50 tenho vivido também essas experiências pessoais e o quanto isso afetou, sim, a minha saúde mental, a minha saúde emocional e a minha empresa, né? Porque nós, como cabeça, CEO das empresas, nós temos que tomar decisões todos os dias. E se a gente não estiver bem emocionalmente para tomar essas decisões, elas não serão assertivas, não é? Quanta bagunça vai acontecer nessa empresa? Quantos liderados irão sofrer com esse nosso a nossa falta de assertividade nessas decisões, né? E no direcionamento também do trabalho. Quanto é exigido de nós também pela cultura, pela sociedade? Nós, mulheres empreendedoras, precisamos ser perfeitas? Será que é essa a expectativa? Nós, mulheres, precisamos ser fortes? E que força é essa, né? Então, Angélica, eu tenho aprendido que ser forte, primeiro, é reconhecer as fraquezas, né? Porque se nós realmente acharmos que nós somos a super mulher, nós não vamos dar conta. Então, eu acho que a primeira fragilidade que a gente precisa, sim, mostrar é que nós estamos num processo de mudança, e que esse processo ele começa com a sua abertura de se acolher e dizer assim, tá tudo bem passar por esse processo. Tá tudo bem fazer 40, tá tudo bem fazer 45 ou 55 ou 60, e eu continuo focada em algo muito importante, que nós falamos sobre isso no seu método, né? O método essencial, que foi um prazer participar. Nós falamos de propósito. Então, essa mulher, nessa fase, acima de 40, ela precisa se descobrir e descobrir esse propósito de vida. Porque assim a empresa dela pode sim se manter. Será que essa mulher está empreendendo só porque ela quer uma independência financeira? Ela quer estar independente do parceiro, né? Então, a gente precisa reaver esses valores após os 40 anos. Ou nós, empreendedoras, temos que sempre estar buscando essas informações, porque nessa fase vem uma crise de identidade, não é? Quando a gente começa a ver as rugas, quando a gente começa a ver a pele já não tão macia, esticadinha como a gente costumava, ou as coisas não estão no lugar como costumava ser, começa tudo a cair, né? E junto com essa queda, começa também a afetar a nossa autoestima. Então, essa mulher, ela precisa estar conectada com a sua essência, né? Está sempre trabalhando nesse autoconhecimento, nessa saúde mental e emocional, para que ela sim se mantenha firme e em pé, não que ela pense que ela é inquebrável, né? Mas ela sim vai ter os altos e baixos. Como aqui nós estamos perto da Disney, estou na Flórida, a gente anda de montanha-russa todos os dias nessa nossa fase, né? É os Uhum, altos e baixos, a montanha-russa. Um dia nós estamos super bem ativa, focada, no outro dia a mente falha, aquela névoa vem e o sim, esquecimento vem junto com isso, não é verdade, verdade? verdade. Então, Josi, faz sentido tudo isso? faz muito sentido. Inclusive, eu até, desculpa cortar a tua fala, mas me Imagina. veio aqui uma clareza, né? Ou uma clareza ou algo que talvez a nossa ouvinte gostaria de ouvir. Muitas vezes é cobrado da mulher, principalmente quando ela tem um pouco mais de experiência de vida, que ela seja o equiparado a uma super-heroína, né? Uma mulher maravilha, que dá conta de tudo, que suporta tudo, que sofre calada, que muitas vezes a gente precisa de ajuda para passar por essa fase. Então, eu queria que Uhum. você contasse um pouco sobre isso, porque eu estou exatamente neste período e eu sei o quanto é importante a ajuda de terapeutas, da questão, às vezes, para quem gosta da questão holística, do coaching, das mentorias de autodesenvolvimento. Então, conta pra gente como que esse suporte pode ajudar essas mulheres, porque é uma fase solitária, né? E que é muito Muito. desafiadora.
Exato. E é interessante, Angélica, a gente saber que, como empreendedora, nós precisamos ser humildes, porque para buscar ajuda, a gente precisa dessa humildade, né? Para ser líder, a gente precisa ter essa humildade de dizer assim: eu não sei tudo, eu preciso de alguém que já passou pelo processo, que está bem sucedido em determinada área, que eu ainda não estou. Então, buscar, sim, um apoio, mentorias, cursos de autoconhecimento. Cada dia mais você conhecer o processo dos ciclos dessa mulher, né? Saber sobre a pausa da mulher na meia-idade, o quanto isso afeta a saúde dela e o quanto ela precisa, como você falou, mesmo de coach, mesmo de terapia. Tem mulheres que dizem assim, eu não preciso de terapeuta ou psicólogo. Não, você precisa, assim como eu também. Eu sou um profissional na área da saúde e eu preciso, e eu busco ajuda. Né? Ano passado, eu vivi uma fase na minha vida de passar pelo sombra da morte, quase fui. De uma hora para outra, eu tive um problema de saúde, fui parar no hospital e o cirurgião falou para mim depois: a gente quase te perde. Então, eu entendi ali que eu já me cuido, mas eu ainda preciso me cuidar muito mais para os sinais. E a gente, quando está com esse nariz empinado, vamos dizer, esse orgulho de ser a empresária, a CEO, a líder de sucesso, a gente esquece que a gente precisa desse grupo de apoio, que a gente sim precisa ter mentores que já passaram pelo processo, que a gente sim precisa ter de coaches ou até uma consultoria no momento adequado, não é? E assim a gente vai evitar uma queda muito grande e a gente vai evitar também os problemas na área pessoal, não só na profissional, mas a pessoal também. Porque se a gente não cuida dessa saúde mental, emocional, do nosso comportamento, da nossa fala, às vezes a gente vai estar entrando no ciclo de negativismo, não é? Porque é muito fácil você olhar e você ver tudo rugas, esse alto e baixo, essas depressões, essa ansiedade, e aí até a sensação de você estar perdendo o controle da vida, dos seus negócios, né, da sua família, do seu relacionamento. Então, é necessário sim pedir, tanto no relacionamento pessoal, como conjugal também, e o profissional. Então, são três: é o equilíbrio, é o espírito e alma e corpo que precisa ser equilibrado, é o pessoal, é o profissional e é o conjugal também que precisa. Porque o que a gente tem visto hoje? Muitos casamentos sendo destruídos. E aí, no período de pausa dessa meia-idade, a gente vê as pessoas se divorciando, que fica tudo mais difícil ainda, né? Você já está sozinha, porque a sensação de estar sozinha, de não poder compartilhar, né, os desafios que a gente está vivendo, compartilhar os esquecimentos que a gente está tendo, identificar o porquê isso. Então, esse autoconhecimento também ele é essencial para saber o que está acontecendo com o meu cérebro nessa fase da minha vida. E quanto mais responsabilidade eu tenho, quanto mais sucesso eu tenho nessa área empresarial, mais eu vou percebendo a deficiência, né, no pessoal. E é diferente, Josi, empreender quando você tem menos experiência, menos idade, com mais idade, porque tem muitas ouvintes nossas que estão naquela fase de estão fazendo uma transição de carreira e agora? Empreendo ou só me aposento? Vou curtir a vida ou vou continuar dando uma contribuição? Eu nem vou entrar nessa questão do mérito de ser produtivo ou não, porque isso é muito relativo, né? Então, produtividade aqui é você, pelo menos na concepção do programa, é você fazer aquilo que você se compromete num determinado período de tempo. Então, não é a quantidade, mas assim a qualidade do que você faz. Mas é diferente empreender antes, empreender com mais experiência. Com certeza, porque essa fase da vida, ela também mexe muito com a nossa energia, né? A energia vital. Ou seja, a mulher, ela começa a diminuir o desejo sexual. E aí ela foca nisso. Então, ela começa a desenvolver uma baixa autoestima e cair no desempenho dela, né? E ela não é tão criativa mais como a outra, a mais jovem. Então, a Uhum. mais jovem, ela se joga, ela tem uma energia que cativa, que leva, que motiva, que toda hora ela está criando e renovando. A mulher de uma fase mais, eu digo nem só os 40, mas mais dos 50, ela já não tem essa mesma energia vital. Se ela não se cuidar, se ela não se tomar os cuidados necessários, nem buscar a ajuda necessária. Então, ela vai desenvolvendo, sim,
um problema aí intelectual, às vezes, um problema até mesmo do foco e da criatividade. Então, tem uma diferença muito grande. Agora, ela pode pegar essa mulher que ainda está na fase de 40, que estão nos ouvindo, que são as mais jovens, elas podem aprenderem com os erros das outras que não passaram por esse processo, né? E não concluir, e não, vamos dizer, desenvolver o mesmo histórico, mas sim elas podem começar já a se cuidar para que, quando elas cheguem lá, elas já estejam diferentes. Né? Então, a buscar mentores mais experientes, até com idade mais avançada, isso também nos ajuda, porque aí a gente vai ver qual a fase que ela errou, né? Qual foi o ponto de queda dessa mulher, sabe? E aí também eu acho interessante a gente falar sobre a reposição hormonal, sobre o você ter esse cuidado de ir no médico para saber o que está acontecendo com você, no físico também, para que você tome os cuidados necessários. Aí sim, essa mulher, ela também tem que estar sempre estudando. Eu entendo que quando ela está sempre com a mente ativa, estudando e trazendo essas informações novas, aí sim, ela também vai estar descobrindo qual é esse. Por que que eu acordo de manhã, realmente? Por que que eu estou empreendendo? Você fez essa pergunta no início. Eu decidi empreender primeiro pela minha independência financeira, eu não queria nenhum chefe, então eu queria ser a minha própria chefe, né? Eu queria decidir os meus horários, as minhas tarefas, e depois como legado, né? A gente sabe o que que a gente quer deixar. Então, eu acho que a maturidade, ela nos leva também a ter essa consciência e entender isso. Por que que eu quero empreender? Por que que eu quero? Isso é interessante para mim, porque eu quero inspirar outras pessoas em diferentes áreas, tá? Então, eu acredito que tem uma diferença grande, sim, dessa mulher mais jovem, empreendedora, e da mais adulta, eu diria mais madura, porém aproveitar a maturidade dela como benefício e não para destruir. Eu tenho recebido comentários de amigas e às vezes a gente bate papo, uma com mulheres, né? Sempre conversam bastante e a gente conversa sobre tudo, né? Sobre sexualidade, sobre filhos, sobre sapato, bijuteria, batom, perfume, Hum. moda. É um universo muito diferente do universo masculino. Eu vou aproveitar que eu estou com a palavra e vou agradecer os apoiadores aqui do programa, que são a BC Editora, é uma apoiadora nossa, que são livros que impactam na vida das pessoas. Também quero agradecer o apoio do Grupo AB, que faz serviços de terceirização e limpeza, representado pela Adriana Bess, e a editora pela Brisa Coelho, e o Instituto One, na qual eu sou a CEO, né, e traz soluções inteligentes para empreender e ensinar no digital. Então, depois de agradecer os apoiadores, voltando ao nosso assunto aqui, Josi, então essa rotina feminina, esse monte de assuntos, esse multipotencial, faz com que a nossa vida tenha uma agenda recheada de coisa para fazer, né? Pensando nisso, né? O que que essas mulheres que estão ouvindo aqui hoje, a gente, na prática, podem fazer a partir de agora para ter uma vida futura mais equilibrada ou para começar, se não tem, começar a organizar isso agora? Eu acho que é importante a gente falar dessa rotina, porque, como você falou, a produtividade, ela não é aquela, né, uma coisa rígida. Você ser produtiva, você faz o que você entende que é necessário. Então, nessa fase da vida, a gente vai priorizar coisas. E eu acho que o primeiro ponto aqui é reorganizar a mente para começar a pensar em se permitir ter a sua prioridade definida por você, não pelos outros. Mas o que que é prioridade para você? Será que a tua prioridade é o trabalho ou a sua vida pessoal, ou a sua saúde emocional? Então, a sua saúde mental precisa estar no top. Porque se você não cuidar dela, ela não tiver na tua rotina diária, que é uma simples respiração consciente, por exemplo. Quando eu falo isso com as pessoas, elas, eu esqueci, Josi, você me falou disso na sessão, mas eu esqueci. Então volta. Aí ela diz assim, eu não estou dormindo à noite. Por quê? Porque eu estou tendo muito calores à noite. Tá, mas você está fazendo a respiração? Você está cuidando da sua alimentação? Você está observando o que que causou esse calor? Então, nessa rotina diária, ela tem que entrar isso.
O que que me prejudica, o que não prejudica, né? E às vezes a pessoa ela não tem tempo nem para uma atividade física. E às vezes uma própria caminhada já começa a trabalhar na saúde mental dessa mulher de uma forma incrível. Então é uma yoga, é umas paradas durante o dia para essa respiração consciente. É a meditação de 5 minutos que seja, que você gaste 5 minutos, começa com um. Eu sempre digo, né? Começa com um que já faz grande efeito. Mas se você para, vive no presente, e a meditação, eu não falo assim, não precisa disso. Se você parar no teu jardim, ou em qualquer lugar que seja ao ar livre, que você tenha um contato com a natureza, que você pode ali ficar só, como diz o doutor Augusto Cury, apreciando o belo. Isso já é o teu momento presente. Se você vai se alimentar e você para e começa a mastigar e percebe qual é o tempero que está aqui. Eu estou comendo o quê? Uma carne, um frango? Qual o tempero que veio nessa alimentação? Você já começa a estar presente. E isso já faz um efeito muito positivo. Uma outra coisa que eu sempre falo também, que parece ser coisa de adolescente, mas não é não, é ter um diário. Sabe? Tirar da cabeça toda a preocupação, todas as tarefas que você tem, todas as suas ideias ali, porque elas às vezes passam muito rápido, mas depois esquece, principalmente nessa fase. Então, se você tem o costume de anotar, isso também vai ajudar bastante. E depois de anotar, você pode pensar: o que que é urgente aqui? O que que realmente precisa de mim nesse imediato? Ou o que que é importante? Ou o que que eu posso delegar? Uma das coisas que eu aprendi muito nessa fase foi aprender a delegar mais, não confiar só em mim, não depender só de mim. Eu preciso, então, criar parcerias que eu possa delegar, mesmo dentro de uma empresa, né? E saber o que que eu não é para eu resolver também, porque a gente às vezes quer resolver tudo. E tem coisa que não é para você resolver e você vai pegar trabalho para você, sabe? Então, tem várias rotinas, reestruturar essa agenda humanizada também, sem pensar que você é a supermulher, né? Entender que você tem o seu limite e está tudo bem naquele dia que você não estiver tão produtiva, mesmo se comprometendo com aquilo que você disse que era importante e você não fez. O que que você pode fazer para revisar essas atividades, essas prioridades? E, por último, não menos importante, mas para você pensar o que é realmente o teu porquê de estar nessa empresa, de estar na frente desse negócio, de estar abraçando esse projeto que você está nesse momento. Eu acho que é importante pensar sobre tudo isso. Muito bacana. Meu Deus, olha como o relógio voa. A gente tem alguns minutinhos aqui para estar já finalizando. Sabe o que me. Uma pergunta que me veio, está fora do nosso roteiro. Inclusive, ouvintes, a gente normalmente tem um roteiro, a gente combina, né? Algumas falas, mas eu sempre falo com os entrevistados que às vezes eu vou fugir do roteiro. São perguntas inesperadas que vêm aqui porque elas nascem, né, da escuta e tudo mais. Quero te pedir um favor, Josi. Eu vou te fazer uma pergunta e aí você já aproveita, disponibiliza suas redes sociais. As redes sociais, pessoal, vão estar presentes. Isso aqui está sendo gravado, vai virar um programa de videocast e vai estar na descrição do vídeo da Josi, todas as redes sociais dela. Mas ela também vai contar aqui pra gente. Então, Josi. Vamos pensar no público da nossa experiência, 40, 50 a mais, né? Indo para um movimento de vida em que hoje eu posso dizer que eu busco o equilíbrio. É lógico que o equilíbrio é um leão todo dia que você vai enfrentar, mas Uhum. você vai ganhar dele com sabedoria, com paciência. Mas conta pra gente, o que te trouxe até aqui? Qual foi o seu segredo? E depois, conta as tuas redes e a gente já pode deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. O meu segredo foi não lutar contra mim mesma. Foi abraçar a fase, não pensando que eu estava envelhecendo, mas pensando que eu estava ficando ainda melhor, muito mais madura. Reconhecer as minhas conquistas, saber da minha história, ver todas as fases que eu superei, isso me ajudou muito e me ajuda todos os dias. Então, às vezes, a gente pode ter aí uma preocupação, porque está esquecendo, porque não deixou de ser tão criativa, porque é isso, porque é aquilo outro. Então, a gente volta para essas competências que nós já desenvolvemos,
A gente abraça isso e não navega com ela, né? Como se a gente estivesse indo realmente como um barco. Então, aprendendo a navegar com elas. Aprende a delegar o que é possível. Então, a gente acaba também precisando ser mais companheira, porque assim também a gente está sendo com a gente. E a gente não subestima a nossa capacidade. A gente sabe que tem dias que nós vamos querer só estar sozinhas e deitada e tá tudo bem. E não se culpar. Então, é um julgamento que você faz com os seus sentimentos, com a sua rotina, sem peso, sem culpa. Então tá tudo bem você parar no meio da semana e tirar um dia para ir para a praia e curtir você mesma. Ai, que E é uma delícia delícia! fazer isso. Ou ir fazer a unha na manicure, arrumar o Oh, cabelo, exato, uma simples massagem, unha, só um coisa boa. simples cabelo, mudar o cabelo de cor. Eu, uma hora tô negra, outra hora tô loira, tá tudo bem, porque faz parte, a gente precisa brincar assim, né? Às vezes uma massagem, às Ah, vezes coisas assim que você nunca costumou fazer. Por exemplo, eu comecei a fazer CrossFit e amo, 3 anos que eu faço CrossFit. Tinha hora que eu chegava ali, eu, meu Deus, as pessoas pegam com tanto peso e hoje eu já pego com tanta facilidade. Na minha adolescência, eu não fiz ginástica, né? Nunca tive essas aulas. Hoje eu faço, hoje eu subo na barra e eu fico tão orgulhosa de mim mesma, com 55 uau! anos quase, fazendo isso, né? Então, Você são já coisas consegue subir na barra? Isso, que oh, parabéns, parabéns. consigo, pego mais de 130 né, pesos, aqui é paus, né, não é quilos, não Uhum. sei aí na conversão, mas consigo. Então, isso é importante, isso ativa muito a nossa energia vital, a nossa disponibilidade, e nos faz isso, orgulhosa de quem nós estamos nos tornando, né? Acho que esse é o segredo maior que eu poderia ter revelado. As redes sociais agora, como as pessoas te encontram? Se tem uma mulher poderosa aí que quer fazer uma conversa com você, onde te encontra? Então, eu estou no Instagram como dra.jose, né? Jose Oliveira. E eu também tenho o meu LinkedIn, que eu também estou com Josi Oliveira. E aí você pode, com certeza, usufruir do conteúdo. Sempre estou colocando conteúdo de valor. E se você me permitir, eu quero convidar todas vocês para uma palestra que eu vou fazer exatamente sobre esse tema, né? Como que é essa mudança após os 45 anos, dia 9 de maio, vai ser gratuito e vai ser no meu canal do YouTube, Josi Oliveira. Se você estiver lá no Instagram já me acompanhando, você vai ficar sabendo aí com mais, né, te lembrando dessa data. Mas é um projeto também que eu estou fazendo para ajudar mulheres e vou trazer aí 2 horas de palestra com bastante dicas e informações sobre esse tema aí de pausa na meia-idade para mulher acima de 45 anos. Nossa, quanta coisa boa. Agora a mensagem final. Então, eu quero deixar para você, mulher, que você se valorize. Que você olhe para você todos os dias no espelho e você diga o quanto você é orgulhosa de você. O quanto valeu a pena, o quanto foi prazeroso você chegar até aqui. Porque a estatística é que muitas mulheres não fazem isso. Muitas mulheres perdem essa conexão consigo mesmas. E assim elas permitem que os outros falem o que elas são, né? E como elas devem proceder na vida. Então você precisa ter clareza. Quem é você na essência e falar para você todos os dias. Eu tenho uma rotina onde eu tenho uma lista de coisas que eu olho no meu olho e eu falo até hoje. Eu digo o quanto eu sou bem-sucedida, o quanto eu me amo, o quanto eu faço diferença na vida das pessoas. Então, quando você consegue ter esse bate-papo com você, que seja de 1 minuto ou 5 minutos, você está gerando um poder incrível dentro de você. E super mensagem, né? Então, quero agradecer, Josi. Voou o tempo. Quero agradecer você ter aceitado o convite, que você volte outras vezes aqui no programa com essa sua mensagem, que é super empolgante, de alta energia, né? De uma mulher experiente que está aí na vida empreendedora e que tá feliz, né? Tá realizada. Eu tô aqui do teu lado, tô vendo o olho tá brilhando, você tá empolgada, e realmente é um desafio que toda mulher mais experiente passa, ter esse brilho no olhar, né? Discutir e trazer coisas que contribuam na vida de outras pessoas. E quem ainda não iniciou o processo está convidado, e quem já iniciou que continue, e quem já está mais à frente que ajude quem está mais atrás. Um ajuda o outro e todo mundo cresce junto. Então, quero agradecer aqui novamente os nossos apoiadores, a ABC Editora e o Grupo AB e o Instituto One.
Convidar todos a continuarem ouvindo o programa One Essencial, que fala sobre empreendedorismo feminino em todas as suas versões e visões. E até a próxima segunda-feira, num super programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Obrigada.